É exatamente isso que você leu. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha experiência, tá? Do porquê que realmente eu deixei de fazer o ano bíblico. Primeiro, queria dizer para vocês que meu nome é Tomé Guias, sou estudante de teologia, sou designer, autodidata, amo estudar teologia e nesse canal eu compartilho com vocês aqui, quero compartilhar com vocês aqui sobre pregação expositiva, pregação bíblica, método de estudo da Bíblia e também trazer aqui bastante conteúdo sobre literatura teológica, ok? Antes de explicar para vocês exatamente por que eu decidi parar definitivamente de fazer o ano bíblico, né, a leitura da Bíblia em um ano, vou contar aqui para vocês rapidamente a minha experiência espiritual. Tá? Minha jornada espiritual. Eu nasci em um lar cristão, né? Graças a Deus, nasci em Angola, na capital de Angola, né? Que é Luanda, apesar de morar aqui no Brasil já há muitos anos, tá? Quando eu nasci, né, obviamente, comecei já lá na escolinha das crianças, cresci dentro desse ambiente cristão, todos os meus amigos, meus familiares, né, são também cristãos e por aí vai. Durante a minha adolescência, né, comecei, né, a ter os meus primeiros contatos com a palavra de Deus, assim, no sentido de ler mesmo a Bíblia. Eu lembro que eu fiz uma espécie tipo de magistério lá em Angola e eu comecei a lecionar em alguns colégios, né, particulares e tal, algumas escolinhas e tal. E aí, nesse momento, então, eu lembro que quando eu recebi o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia. E aquela foi a minha maior alegria, porque finalmente estava comprando o meu primeiro exemplar da Bíblia. Pode ser algo bem simples para vocês aqui no Brasil, mas em Angola isso é extremamente difícil. Nem todo mundo que tem uma Bíblia, né? Muitas e muitas pessoas passam anos e anos sem ter uma Bíblia. Eu estava aí com meu salário, fui no mercado, comprei uma Bíblia e foi uma João Ferreira de Almeida, com um português de Portugal e por aí vai. E fiquei muito feliz. E aí então comecei a dar os meus primeiros passos, né, nesse processo aí do estudo da palavra de Deus e por aí vai. Comecei a aprender cada vez mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu aprendi assim que consegui a minha primeira Bíblia foi que eu devia fazer algo chamado de leitura de ano bíblico. Mas o que é isso, ano bíblico, né? E aí fui descobrir que o ano bíblico é um projeto de leitura da Bíblia em um ano, tá? Esse método de leitura da Bíblia em um ano se popularizou, né, a partir do surgimento, né, das sociedades bíblicas, né? Elas começaram a trazer no final da Bíblia uma tabela, né, com um plano de leitura anual da Bíblia. E é um plano incrível, só que com o andar dos anos, esse plano se transformou em sinônimo de ler a Bíblia. Quando a gente pensa em ler a Bíblia, automaticamente nos vem à mente ler a Bíblia em um ano. E então, na minha jornada foi assim, então tem que ler a Bíblia em um ano? Bora ler então. Peguei a Bíblia nova e tal, e aí peguei, né, imprimi um plano de leitura da Bíblia e comecei lá de janeiro até dezembro, li pela primeira vez na vida a Bíblia toda. Acredito que eu deveria ter por aí uns 15, 16 anos mais ou menos, li a Bíblia toda em um ano. Uau, para mim foi uma alegria muito grande, fiquei extremamente feliz com aquilo. No ano seguinte, e agora, o que eu faço? Tem que ler a Bíblia de novo, né? Mais um ano bíblico. Beleza, fui lá e fiz mais um ano bíblico, né? Aos 16 anos, mais ou menos, já havia lido a Bíblia toda 2 vezes. E aí segui fazendo o ano bíblico. Todo novo ano era, né, sinônimo já na minha cabeça de começar um novo plano de estudo da Bíblia, uma nova leitura anual da Bíblia. E assim foi durante muitos anos. Até mesmo depois que eu, né, me mudei de Angola para o Brasil, ainda segui fazendo, né, a leitura anual da Bíblia, ok? E depois cheguei a fazer a leitura anual da Bíblia, né, com outros livros que nós temos também na nossa denominação e por aí vai. E pronto, e assim foi. Até que em 2017, mais ou menos, eu pesquisando, eu pregava bastante, né, trabalhei como evangelista, missionários em várias partes aqui do Brasil, e aí então eu me deparei com o conceito de pregação expositiva. Quando eu me encontro com a pregação expositiva, tudo muda completamente na minha vida. Aí eu começo a entender que é extremamente importante a gente levar com bastante seriedade nessa prática do ensino, nessa prática da pregação da palavra de Deus. E aí eu comecei a descobrir um método de estudo da Bíblia, né? Um método indutivo, né, de estudo da Bíblia. E aí então a pregação expositiva foi uma coisa que abriu a minha mente
para levar a palavra de Deus e estudá-la com muito mais seriedade, entendendo o contexto, fazendo uma interpretação correta, tendo uma hermenêutica correta, uma exegese correta e por aí vai. Aquilo mudou completamente a minha vida. E daí então eu decidi que era hora de parar completamente com o ano bíblico, tá? E agora aqui eu começo a explicar para vocês por que eu decidi parar de fazer o ano bíblico. Vocês já entenderam o que começou, né? Qual foi a primeira coisa aí que me motivou a seguir por esse sentido. Apresentando para vocês todo esse contexto, a pergunta é, tá, Tomé, mas por que você parou de fazer o ano bíblico? Primeiro, aquilo que eu já falei para vocês, porque eu conheci o conceito de pregação expositiva. Inclusive, eu considero, peço que você se inscreva nesse canal, porque um dos grandes objetivos do canal aqui é divulgar o conhecimento em pregação expositiva, método de estudo da Bíblia e divulgar também para muita literatura teológica que vão ajudar você a ter uma visão mais aprofundada da Bíblia. Primeiro, queria dizer para vocês que eu não parei de ler a Bíblia, tá? Não parei de ler a Bíblia. A Bíblia faz parte da minha vida todos os dias, né? Eu tenho contato com a palavra de Deus, todos os dias eu busco, né, ler a palavra de Deus, tá? Porque ela faz parte da minha vida. Então, o que eu parei de fazer o ano bíblico, que é aquela leitura anual da Bíblia, onde você começa em janeiro e em dezembro você tem que ter lido a Bíblia toda. É isso que eu parei, mas eu sigo lendo a Bíblia, só que de uma outra maneira. Inclusive, dentro desse negócio de ano bíblico, depois de ter lido a Bíblia toda várias vezes em um ano, eu decidi fazer um desafio, eu e uma outra irmã de igreja, quando eu morava no estado de Rondônia, eu decidi ler a Bíblia toda em 3 meses. E realmente fizemos um plano, pegamos um plano, né, da internet e imprimimos, e em 3 meses havíamos lido a Bíblia toda. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui que eu utilizei para isso, que foi uma Bíblia quando eu comprei a minha Bíblia, nova versão transformadora. Eu utilizei ela só para fazer a leitura da Bíblia toda em 3 meses, tá? E assim foi. Só que aí eu fui percebendo que quanto mais lia a Bíblia, não estava, em um ano, não estava agregando novos conteúdos, novas informações. Então eu percebi que era a hora, né, de mudar alguma coisa. E como eu já havia encontrado a pregação expositiva, que me deu uma outra visão sobre como, né, estudar a Bíblia, como entender a palavra de Deus, então eu decidi realmente que era hora de dar um basta no estudo, né, nesse projeto, né, nessa maneira de estudar a Bíblia em um ano e começar a buscar algo que fosse mais profundo e por aí vai. Então o que me fez de fato, né, parar de ler a Bíblia, parar de fazer ano bíblico, ano após ano, foi o primeiro meu encontro com a pregação expositiva, e depois a segunda coisa foi a questão da superficialidade. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. As outras razões, né, foram superficialidade. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você faz ano bíblico, ano após ano, eu, pelo menos em minha opinião, eu fui percebendo que eu estava ficando muito na superficialidade. Porque todos os anos eu estava lendo exatamente as mesmas coisas, as coisas que eu já havia lido. Na verdade, não só as coisas que eu já havia lido, porque ainda que fossem outros métodos, eu estaria lendo exatamente o mesmo texto bíblico. Mas eu estava utilizando o mesmo método de estudo da Bíblia. E aquilo estava fazendo com que eu não focalizasse em outras coisas, porque eu já conhecia o todo. Agora me faltava ter um conhecimento das partes. Precisava focalizar. Não, vou focar um pouquinho mais no Pentateuco, eu vou focalizar um pouquinho mais em Êxodo, vou entender um pouquinho mais a teologia, as paulíneas, né? Então assim, eu precisava fazer isso. Só que como eu estava com aquela mentalidade que todo novo ano eu precisava começar um novo ano bíblico, aquilo estava fazendo com que eu não enxergasse os outros aspectos, as outras partes das Sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus, gente, são 66 livros. É muita informação, é muito conteúdo. A segunda razão é essa daí, superficialidade. Eu senti que eu não estava mais evoluindo, estava só ficando na superfície, então eu decidi fazer essa mudança. A segunda coisa, a terceira razão que me fez parar de fazer o ano bíblico é a questão da leitura anual ser um plano muito inflexível. Então assim, dependendo do plano, normalmente os planos de leitura da Bíblia que você acha na internet, você vai ter que, para ler a Bíblia em um ano, você vai ter que ler no mínimo de 3 a 5 capítulos por dia. Agora você me diz, se você ler 5 capítulos por dia, quanto de conteúdo de fato você terá memorizado? Quanta informação realmente você terá aprendido de fato? Então isso começou a me fazer pensar,
tá? Porque é uma leitura, por ser um plano muito inflexível, e quando falo de inflexível, falo também da questão de que você não pode falhar um dia. Se hoje você falhar no teu ano bíblico, amanhã não vão ser apenas 5 capítulos para você ler, agora serão 10 capítulos para você ler. Então, assim, é muita coisa. E o que acontece normalmente com as pessoas que fazem esse tipo de leitura? Eu já passei por isso. Você tem a tendência de ler muito rápido para dar o cheque. Você tem a questão de, sei lá, enrolar na leitura para falar que você leu. Então, assim, é muito perigoso esse plano inflexível, porque a nossa vida não é linear. Quem dera que a nossa vida fosse linear, né? Onde tudo acontecesse de uma forma bem linear, toda tranquila, sem problemas e tal, mas cada dia é um dia, cada dia acontece um monte de coisa, né? E o plano anual da Bíblia, o ano bíblico tradicional, ela não leva em consideração essas questões. Só diz, ó, você tem que ler todo dia 5 capítulos, e por aí vai. Quarta razão foi, né, essa questão, inclusive já mencionei, que você fica num momento que, por conta desse plano inflexível, você começa a ler a Bíblia só por ler, tá? Então isso aqui é muito perigoso. Mais vale você ler a Bíblia de uma forma mais focalizada, poucas porções, do que você ler muita coisa e de fato não absorver absolutamente nada. A outra razão é a quantidade de capítulos, né? Já mencionei aqui, então você tem muitos capítulos para ler num dia. Então você tem que, tem que ler. E a Bíblia, gente, a Bíblia é sagrada, gente. Nós não podemos ler a Bíblia só por ler. Nós precisamos ler a Bíblia em espírito de oração, meditando, entendendo cada palavra aí presente. Outra razão que me fez parar, né, a compreensão do panorama geral. O que é isso? Eu já havia compreendido o panorama geral da Bíblia. A partir do momento que você já tem uma compreensão do panorama das Sagradas Escrituras, é hora de você pular para uma outra metodologia, um outro método, um outro tipo de plano de leitura da Bíblia, que inclusive vou sugerir agora aqui, né, na sequência, tá? Então, assim, eu li a Bíblia durante esses anos todos que eu passei fazendo ano bíblico, ano após ano, eu li a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, umas 6 a 7 vezes, tá? Então, assim, li bastante, né? Todo ano começava do Gênesis até o Apocalipse, em dezembro, começava do Gênesis até Apocalipse. Então, li muitas vezes a Bíblia. Então, eu já havia construído um panorama geral na minha vida. E aquilo foi extremamente benéfico para o meu começo, né, o começo da minha jornada espiritual. Então, assim, a leitura anual da Bíblia, ela é extremamente importante, extremamente edificante para quem é novo converso e para quem nunca leu a Bíblia toda, não tem um panorama geral da Bíblia, não sabe onde é que se encaixa o período dos juízes, não sabe onde é que se encaixa, né, os profetas menores, não sabe aonde se encaixa, né, os evangelhos e por aí vai. Então é importante que você faça um ano bíblico, mas a partir do momento que você já é maduro na fé, você deve agora procurar estudar a Bíblia de uma outra maneira. Agora, a questão que deve estar em vossas mentes, então, é, como é que você lê a Bíblia atualmente se você parou de ler, parou de fazer ano bíblico, mas ainda assim você diz que segue lendo a Bíblia? Como é que você faz? Como é que isso funciona? Bom, pessoal, eu, né, tenho uma forma atual de ler a Bíblia que eu chamo de leitura focalizada. Esse foi o nome mesmo que eu inventei e por aí vai. E essa leitura focalizada que eu faço, ela é dividida em 3 partes. A primeira é a leitura focalizada em capítulos. A segunda é a leitura focalizada em livros. E a terceira é a leitura focalizada em temas, tá? Beleza? Então, como é que isso aqui funciona? Pronto. Primeiro, a leitura focalizada em capítulos, conforme o nome já diz, você vai fazer o quê? Você vai pegar um capítulo da Bíblia que você precisa se aprofundar. Você sabe, não, eu já fiz o ano bíblico, mas tem um capítulo importante da Bíblia aqui que eu nunca entendi. Existe, na verdade, pode não ser só um capítulo, mas vão ser vários capítulos em vários livros diferentes, né, nos quais você gostaria de se aprofundar. Então você vai pegar esse capítulo e você vai fazer um plano de leitura aonde você vai dedicar um tempo estudando aquele capítulo até entender de fato. E para isso você vai utilizar a própria Bíblia e vai utilizar também outros materiais que tratam daquele assunto, ok? Então você vai se aprofundar naquilo até entender de fato o significado daqueles capítulos.
Beleza? Então, essa é a leitura focalizada. Por exemplo, eu fiz isso daqui durante um tempo com o texto de Daniel capítulo 7. Depois cheguei a fazer a mesma coisa com o texto, com o capítulo 14 de Apocalipse. Porque eu queria esmiuçar completamente o capítulo 14 de Apocalipse. Passei quase um mês estudando o capítulo 14 de Apocalipse. Tá? Então você imagina o poder desse tipo de leitura. Por isso que eu chamo de leitura focalizada, porque você tira toda outra distração e você focaliza unicamente no teu objeto de estudo. O outro tipo de leitura focalizada que eu gosto muito de fazer, é inclusive uma das minhas preferidas, é a leitura focalizada em livros. Então, ao invés de fazer a leitura anual da Bíblia, como é conhecida tradicionalmente, eu escolho um livro da Bíblia. Então eu vou pegar aqui a minha Bíblia, eu falo, cara, tá, qual é o livro que eu gostaria de me aprofundar, que tem coisas que eu gostaria de entender claramente? Aí eu falo, não, é o livro de Jeremias, por exemplo. Ou aqui, por exemplo, Colossenses. Colossenses. Quero entender Colossenses. Qual é o objetivo desse livro? Qual é o propósito? Quais são as mensagens de Colossenses para os nossos dias? Então eu seleciono esse livro de Colossenses. E aqui agora eu vou fazer um planejamento importante. Gente, assim, uma das coisas muito importantes da leitura anual da Bíblia, do ano bíblico, uma das vantagens do ano bíblico é essa sistematização, esse planejamento, tá? Porque você vai ter uma tabela com todos os capítulos organizados, com um lado para você dar o checklist, e aí você então consegue fazer todo um planejamento. Para quê? Por que isso é importante? Para você manter o foco. Porque se você falar, agora não faço mais ano bíblico, agora é só leitura focalizada e tal, mas você não fazer um planejamento de leitura, montar um cronograma de leitura, você vai ler hoje, vai ler amanhã, depois você vai parar. Tá? Então, assim, não é esse o objetivo. Você vai parar de fazer o ano bíblico, mas vai trazer alguns princípios do ano bíblico para a leitura focalizada. Eu vou abordar mais um pouquinho disso aqui no final desse vídeo. Tá? Então, na leitura por livro é isso. Você vai escolher um livro e você fala, não, vou estudar o livro de Colossenses durante 2 meses. Então, durante 2 meses, você vai estudar o livro de Colossenses. Você pode, por exemplo, dependendo do tamanho do livro, você pode escolher um capítulo por semana. Imagina o que você não vai aprender lendo um capítulo por semana. Você monta um cronograma, onde você vai botar o semana 1, capítulo 1, semana 2, capítulo 2, semana 3, capítulo 3. E aí você vai estudando aquilo de forma bem aprofundada. Isso é leitura focalizada. E eu vou falar para vocês, os benefícios da leitura focalizada são imensuráveis. Você vai ficar extremamente assim, você vai se aprofundar completamente no estudo que você estiver fazendo. E a terceira maneira de fazer a leitura focalizada é a leitura por tema. Então vamos supor, quero estudar sobre, por exemplo, sexo na Bíblia. Você vai pegar uma concordância bíblica, você vai procurar a palavra sexo, e aí vai aparecer todas as passagens que falam sobre o sexo na Bíblia. E aqui, dentro dessa leitura focalizada por tema, você pode também dividir em 2 partes. Pode ser temas que só aparecem em Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Por exemplo, trazendo outra vez aqui o exemplo de sexo. Você achou a palavra sexo na concordância bíblica, e aí você vai falar, você vai pegar, quero fazer leitura focalizada estudando sobre sexo no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Aí você vai no Antigo Testamento, e aí você vai reunir todas as passagens sobre sexo no Antigo Testamento. Outra vez você vai montar um planejamento, você vai fazer uma tabela, um cronograma, onde você vai abordar todas essas questões, onde você vai montar todo esse teu cronograma, colocando todas as passagens que você achou, e você vai estudar todas essas passagens, tá? De forma bem aprofundada, meditando, entendendo palavra por palavra, buscando no original o significado dessa palavra. Uma coisa que nós não fazemos quando vai fazer o ano bíblico, não dá tempo. Você vai lendo, você pula as palavras, né? Você vê aí uma palavra aí, você não sabe como é que essa palavra está no original. A gente não dá tempo para fazer isso. Mas na leitura focalizada você pode estudar a Bíblia
e ter aí um dicionário bíblico, um material auxiliar que vai te ajudar a se aprofundar ainda mais na leitura que você estiver fazendo. É basicamente isso. Quero até mostrar aqui para vocês, vou compartilhar aqui na tela do meu computador, tá? Dois planos de leitura focalizada que eu fiz do livro do Apocalipse. Uma é leitura, um capítulo por dia, são 22 capítulos do livro do Apocalipse, um capítulo por dia, você vai ler o livro do Apocalipse em 22 dias. Imagina, por exemplo, que em janeiro você decida estudar o livro do Apocalipse, lendo um capítulo por dia, tá? Na leitura focalizada por livro. E aí você vai montar o seu cronograma, vou mostrar aqui na tela do meu computador. Em 22 dias você terá lido todo o livro. E ainda você vai ter alguns dias no mês restando para você fazer revisões ou para focar em um capítulo que mais te desafiou e por aí vai, né? Conforme você vai ver aqui agora na minha tela aqui, deixa aqui, vem aqui comigo, vou mostrar aqui para você. Olha só, então para mostrar aqui para vocês, vocês podem ver, essa aqui é um cronograma, né, um planejamento de leitura, né, de leitura focalizada do livro do Apocalipse. Esse daqui é uma leitura focalizada do livro do Apocalipse, e é uma leitura que vai funcionar da seguinte maneira, você vai ter à sua disposição 3 dias para ler um capítulo da Bíblia, tá? Então, por exemplo, aqui, no dia 1º de janeiro de 2025, você vai ler Apocalipse capítulo 1, vai começar a ler Apocalipse capítulo 1, e você vai ficar no capítulo 1 os dias 1º de janeiro, o dia 2 de janeiro, o dia 3 de janeiro. Somente, você só vai começar o capítulo 2 no dia 4 de janeiro, tá vendo? E aí, quando chegar dia 4 de janeiro, você vai começar a ler Apocalipse 2, e aí vai ficar lendo esse capítulo durante 3 dias, tá? Estudando esse capítulo durante 3 dias. Você pode pegar outros materiais, né? Comentários bíblicos, dicionário bíblico, para conseguir entender, por exemplo, palavras, né, no original, para ver como é que é essa palavra no original, para dar uma outra luz sobre o entendimento da passagem. E aí, após os 3 dias entendido, você vem aqui dar um cheque aqui, entendeu? Então, isso aqui vai te ajudar a manter a consistência e a sistematizar a tua leitura, para não ficar uma coisa assim vaga e você não ter compromisso com a leitura. Veja só, Apocalipse tem 22 capítulos. Quando chegar aqui no dia 4, né, de março, ou seja, você vai passar cerca de 3 meses estudando o livro do Apocalipse. É assim que os grandes teólogos estudam, é assim que os grandes teólogos se tornam especialistas em determinadas partes da palavra de Deus, tá? Então, aqui no dia 24 do 3, você terá terminado já de ler na verdade, você vai terminar de ler o capítulo 22 no dia 7 do 3. E a partir do dia 7 do 3, você vai ter ainda, né, alguns dias, né, até o dia 31 do 3, para fazer revisões, para revisar. De repente, no Apocalipse, o capítulo 14 você achou muito complicado, o capítulo 12 você achou muito complicado. Você pode utilizar os dias restantes aqui para você fazer essa revisão, buscar outros materiais e se aprofundar. Aqui do outro lado já tem um outro plano de leitura focalizada que é diário, tá? Então cada dia um capítulo da Bíblia, e você terá lido então o livro do Apocalipse durante 22 dias, né? Porque obviamente tem 22 capítulos. E depois, a partir do dia 23, você vai então fazer revisões, tá, dos capítulos que você não conseguiu ter uma compreensão, tá, legal. Então assim, a dica é, se você nunca fez um ano bíblico sequer na sua vida, você deve fazer inicialmente um ano bíblico, 2, recomendo até 2 anos bíblicos, entendeu? Mas se você já leu o ano bíblico mais de 1, 2 vezes, é hora de você começar a fazer a leitura focalizada, seja ela através de um livro, conforme esse exemplo, seja através de capítulos, ou então seja através de temas, tá? Então, eu queria mostrar esse cronograma para vocês verem, né, a importância de você sistematizar também a tua leitura focalizada, beleza? Vou deixar esses arquivos aqui na descrição do vídeo para vocês aí pegarem como exemplo e por aí vai.
Tenho também outros cronogramas de outros livros da Bíblia. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários e eu deixo aí para vocês, beleza? Pronto, pessoal. Então é basicamente esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria dizer para vocês que para tudo isso funcionar, é importante que você faça esse cronograma que eu mostrei para você. É muito fácil de fazer, você pode fazer no Google Docs, no Word, né? Então assim é bem tranquilo de fazer, mas para leitura focalizada funcionar, repito, é importante que você faça o quê? Defina um horário para leitura. Tá? Quem faz o ano bíblico funciona muitas das vezes porque tem um horário fixo para leitura. E a mesma coisa você tem que fazer com a leitura focalizada. E a segunda coisa que você não pode abrir mãos é fazer um planejamento, um cronograma, uma tabela. Porque você aí consegue se disciplinar, você consegue sistematizar o teu estudo e assim você consegue tirar vantagem desse método de leitura da Bíblia. Pronto, então queria terminar para vocês, para alguns não acharem que estou aqui julgando, estou aqui incentivando as pessoas a não lerem mais a Bíblia e tal e etc. Queria aqui finalizar aqui esse vídeo dizendo para vocês o seguinte, que a leitura anual da Bíblia, o ano bíblico é extremamente importante. Foi uma das coisas que me ajudou a amadurecer bastante como cristão e como pessoa. Mas nós também precisamos entender que, assim como outros métodos de estudo da Bíblia, a leitura anual da Bíblia tem o seu momento e o seu lugar. Em minha opinião, ele é extremamente importante e edificante para quem é novo na fé, para quem está começando agora. Mas chega um momento na tua vida que você agora precisa deixar um pouquinho de lado, né, o leite e começar a buscar um alimento um pouquinho mais sólido. Tá? E porque você vê os grandes teólogos, você acha que os grandes teólogos, né, os grandes estudiosos da Bíblia ficam ano após ano fazendo ano bíblico, ano após ano fazendo ano bíblico? Quão profundos eles seriam nos temas que eles, né, são especialistas? Então, assim, o ano bíblico é extremamente importante, mas para um momento específico da jornada espiritual. Depois disso, é importante que você comece agora a buscar estudar a Bíblia de forma mais aprofundada. Uma coisa, inclusive, que eu recomendo muito, para quem ama mesmo o ano bíblico, não, eu amo o ano bíblico, não quero parar e tal e etc. Uma coisa que eu recomendo é que você vai fazer o ano bíblico, a leitura anual da Bíblia de forma intercalada. Por exemplo, em 2025 vou fazer leituras focalizadas. Em 2026 vou fazer ano bíblico. Em 2027 volto outra vez a fazer leituras focalizadas. E assim você vai conseguir, né, ter uma leitura mais dinâmica e você vai se aprofundar muito mais no estudo da palavra de Deus, e isso vai te edificar de uma maneira muito grande. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que esse vídeo venha ajudar vocês de alguma maneira. O que você acha de tudo isso que eu falei aí? Deixa aqui nos comentários, gostaria de saber. E considere se inscrever aqui no canal, porque vamos trazer muitos vídeos como esses, vídeos sobre pregação bíblica, pregação expositiva, método de estudo da Bíblia e também muito conteúdo aí sobre literatura teológica. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.